sabiam que uma pessoa adulta pode ter até 150 mil fios de cabelo na cabeça? A Bíblia diz em Lucas 12:7 que até nossos cabelos estão contados. Imagina quanto Deus nos conhece. Ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Ele conhece nossos desejos, medos e necessidades. Ele sabe o que é melhor para mim. Por isso não devemos temer. Temos que crer que Ele está cuidando das nossas vidas, até nas pequenas coisas. Não se esqueçam disso. Tchau, pessoal! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa troca e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, nele não há mais condenação. Posso pisar numa troca e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Agora nós vamos assistir as nossas aulinhas. Olá, crianças! Vamos começar mais uma aulinha. Estão todos bem? Nós estamos falando sobre coadjuvantes. Já fazem algumas semanas, não é isso? Ainda lembram o que é o coadjuvante?
aquele personagem que não é o principal, mas é importante também. Hoje nós vamos ver a história de Nabote e do rei Acabe. E o nosso coadjuvante é Nabote, tá? Essa história, crianças, trata-se de um negócio. Vocês já fizeram algum tipo de negócio? Venderam alguma coisa? Trocaram? Então, nós vamos falar de um negócio parecido com esse, né? Antes da gente saber se esse negócio vai dar certo, como é que ele vai funcionar nessa história de Nabote, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por mais este dia, por mais essa aula. Nós te agradecemos por tudo que tu tem nos dado, pela nossa saúde. Nós te pedimos que agora a nossa mente e o nosso coração estejam atentos para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, nessa história, crianças, que nós vamos ver hoje, de Nabote e do rei Acabe, nós vamos tratar de um tema que é a cobiça. Vocês sabem o que é cobiça? Sabem? Alguém está lembrando? Já ouviu falar alguma vez sobre cobiça? Cobiça, crianças, é quando a gente deseja muito, muito, muito uma coisa que nós não temos. Olha essa criança, ela tem um brinquedo, ela tem um skate, ela está vendo uma outra criança com a bicicleta e olha o pensamento dela. Ela está desejando muito ter uma bicicleta. Então, a cobiça é esse sentimento, né? Essa vontade que a gente tem às vezes de ter alguma coisa que não é nossa, que nós não temos, né? Quantas vezes a gente vê alguém comendo uma coisa e quer assim muito, ou vê um brinquedo e quer, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque isso pode ser cobiça, e cobiça é pecado. Então, na história de hoje, desse nosso coadjuvante Nabote, nós vamos falar sobre a cobiça e outras coisas mais que a gente vai vendo aqui ao longo da história, tá? Essa nossa história, ela vai ser contada a partir do livro de 1 Reis, capítulo 21. Todo mundo está aí com a Bíblia em mãos, né? Então abram em 1 Reis, capítulo 21. E nós vamos ver essa história. Vamos lá? Então, o texto está aqui, mas acompanha aí com a Bíblia de vocês. Então, 1 Reis, capítulo 21, no versículo 1, vai começar a contar essa história desse coadjuvante. E diz assim a palavra de Deus: Nabote, o rei jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Nessa primeira parte da história, o que é que nós observamos? Nabote, ele tinha uma vinha, ele tinha uma plantação de uvas. E tinha um rei Acabe, que morava vizinho, o rei de Samaria, vizinho a esse terreno onde tinha essa vinha de Nabote. Crianças, um rei tem tudo o que ele precisa, não? Tem um palácio, tem terras. Mas vocês acreditam que o rei queria de
toda forma a vinha de Nabote. Nabote só tinha essa herança que ele ganhou dos pais dele. E o rei estava desejando essa vinha. E olha o que Nabote disse que não vendia. O rei ofereceu dinheiro, disse que trocaria, faria qualquer negócio, porque ele queria de todo jeito essa vinha. Mas Nabote disse que não, que ele tinha ganhado essa vinha dos pais dele como herança e ele não ia dar. E mais que uma herança dos pais, o Nabote e todo o povo ali de Israel que ganhou as terras consideravam que essas terras eram do Senhor, eram de Deus. Por isso que eles não vendiam, eles não trocavam, eles não faziam nenhum negócio com essas terras. Por isso que Nabote não quis trocar, né? Vejam aí que ele está sendo firme, ele não quer fazer nenhum negócio com essa terra. E olha o que vai acontecer agora, né? Vamos continuar aqui a leitura, no versículo 4 agora. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. O rei Acabe ficou triste, né? Mais do que isso, ele parece uma criança, não parece? Olha a atitude do rei, crianças. Fazendo birra, foi para casa, se deitou e não comeu mais. Nem parece uma atitude de um rei, não é mesmo? A sua mulher, vendo isso, né, foi lá falar com ele, que é a esposa de Acabe, né? Então, porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens, assim desgostoso, o teu espírito, e não comes pão? Então, ela queria saber o que estava acontecendo. E aí ele foi contar, né, que Nabote não tinha vendido a vinha, não queria dar, não queria trocar, não queria fazer nenhum negócio. Então ele respondeu, por que falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dai-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Então ele estava daquele jeito, parecendo uma criança, porque não tinha conseguido comprar a vinha. Então Jezabel, sua mulher, que era uma mulher má, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Ou seja, tu é rei ou não é rei Israel? Né? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. E olha o plano que essa mulher montou, uma mulher malvada, né? Olha o que ela montou aqui. Vamos ler o versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Então ela começou a montar um plano. Ela inventou uma mentira. Ela começou a fingir que era o marido, começou a escrever as cartas e colocar o carimbo ali de Acabe. Tudo isso montando um plano muito mal para acabar com a vida de Nabote. O versículo 9, o que é que diz? E escreveu nas cartas, dizendo, apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemastes contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Jezabel montou um plano, mentiu, ela contou uma mentira, ela
Na verdade, ela fez várias mentiras aí. Ela fingiu que era o marido, escreveu as cartas como se fosse ele, depois contratou 2 homens maus, grandes aí, que a gente consegue ver na imagem. Ela contratou esses homens para serem testemunha, porque nessa época era necessário ter pelo menos 2 testemunhas para poder falar contra Nabote, tá? Então, ela fez isso, contratou esses homens e eles falaram uma mentira e eles seguiram exatamente o que ela tinha dito na carta. E olha aqui o que aconteceu. Os homens falaram essa mentira e levaram Nabote para fora do local e o apedrejaram. Começaram a jogar pedras nele até que ele morreu. Veja que mulher que planejou tudo isso para matar o nosso coadjuvante, para matar Nabote. Só porque ele não quis vender a vinha para o marido. E aí, quando aconteceu isso, ela saiu e foi contar para o marido, para o rei Acabe. Levante-se, né? Se anime, que a vinha agora é sua, porque Nabote havia morrido. Crianças, se a história parasse ali, alguma coisa estaria estranha, vocês não acham? Um homem bom que estava preservando a terra, que era uma herança que Deus deu aos seus pais, ele não quis vender, não quis trocar, e por conta disso, e por conta de uma mentira, ele foi morto. Não foi isso que a gente viu? Só que a história não acaba aí. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus justo e ele sabe de todas as coisas. Tudo que todo mundo faz, tudo que a gente faz, Deus sabe. Então, o nosso Deus, ele é um Deus justo. E ele sabia disso, ele mandou então o profeta Elias dar um recado para o rei Acabe. Olha o que ele mandou dizer, olha o que Deus mandou dizer a Acabe. No versículo 21 do capítulo 21. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. No versículo 23, também de Jezabel falou o Senhor. Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Deus mandou o profeta Elias falar para Acabe que iria matar tanto ele quanto a mulher, por conta de toda a ruindade que eles fizeram. Então, por ser justo, ele mandou essa punição. Só que o nosso Deus, ao mesmo tempo que ele é um Deus justo, é um Deus que se ira, que tem raiva das coisas maus que a gente faz, dos pecados que a gente comete, ele é tardio em se irar. Ele não deixa impune, tá? Ele não deixa impune, mas ele demora um pouco às vezes. E o que aconteceu? O rei Acabe, ao ouvir o recado do profeta Elias, ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Então, Deus deu para ele mais 3 anos de vida. Não tirou a pena que ele tinha dito de que eles iriam morrer, mas deu mais 3 anos, porque ele se arrependeu. E isso por quê? Porque é um Deus justo, é um Deus que se ira, mas é um Deus que é tardio em irar-se, ele é grande em poder e ele jamais inocenta o culpado. Então ele passou um tempinho para poder punir, mas ele iria punir de toda forma, porque ele já havia mandado dizer que iria punir o rei Acabe e a sua mulher pela sua maldade. Então, crianças, nessa história do rei Nabote, o que nós vimos? Uma história que envolve um pecado, o pecado da cobiça. Vocês lembram do 10º mandamento?
Todo mundo lembra os 10 mandamentos? No 10º mandamento, Deus diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, a cobiça é um pecado. Deus mesmo disse para nós, lá nos mandamentos, que nós não deveríamos cobiçar. Então, a gente tem que ficar atento para isso. Só que existe uma diferença, tá, crianças? Para a gente não se confundir. Existe uma diferença entre cobiçar e querer alguma coisa. Então, a cobiça é quando a gente quer tanto que faz umas loucuras. Eles mandaram matar Nabote porque Nabote não quis vender a vinha para Acabe plantar ali a sua horta. Mas às vezes a gente vê, por exemplo, um coleguinha, né, um colega nosso com a Bíblia bonita e a gente quer uma porque a gente não tem, ou porque a nossa já está bem velhinha, a gente já leu muito, riscou bastante, e aí a gente pede para os nossos pais. Aí eles acham realmente que a gente está precisando, só que eles vão dizer para a gente, olha, eu posso comprar, mas eu não posso comprar uma igual. E a gente aceita. Né? Então, quando a gente aceita aquilo que é possível comprar naquele momento, a gente não está cobiçando, a gente está precisando e a gente recebe o que os nossos pais estão nos dando. Então, nesse caso, não é cobiça, mas quando eu quero muito, eu faço qualquer coisa, eu brigo, eu choro, eu faço birra. Isso sim, é cobiça e é o pecado. Sabe como é que a gente vence a cobiça? Esse desejo de querer ter aquilo que não é nosso, esse pecado que é tão ruim, assim como todos os outros pecados. Por meio de Cristo, nós aprendemos a ter contentamento, crianças. E contentamento é viver feliz, alegre com aquilo que Deus nos dá. Então, a gente tem que aprender a ser contente com aquilo que a gente pode ter, com aquilo que os nossos pais podem nos dar, com a nossa igreja, com a nossa casa. Então, a gente tem que vencer a cobiça por meio do contentamento. Tá? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula e nós te pedimos que no lugar da cobiça, tu coloque no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, o contentamento, a alegria com aquilo que tu tens nos dado. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Crianças, nós chegamos ao fim de mais essa aulinha. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!